O que nos separa das pessoas que mais amamos não são os gritos, são os silêncios. Silêncios que crescem com o tempo, até que se tornam abismos. Por anos, Fernanda e sua filha, Júlia, viveram assim. Cada discussão empurrando-a para longe de mim, cada palavra não dita erguendo mais um muro entre elas. Mas naquela noite, tudo mudou. Uma mensagem. Apenas uma mensagem trouxe Júlia de volta para Fernanda, mas também lançou no maior pesadelo das suas vidas. O celular sobre a mesa, a tela acende com uma mensagem. Mãe, eu preciso de você. Me ajuda, por favor. Quando Fernanda leu aquelas palavras, seu coração parou. Júlia estava pedindo ajuda. Algo estava terrivelmente errado. E naquele momento, ela sabia que precisava ir até o fim, enfrentar qualquer perigo, porque salvar sua filha era a única coisa que importava. Júlia está trancada no banheiro, mãos trêmulas segurando o celular, enquanto do lado de fora, André bate na porta e grita: Júlia, abre essa porta agora! Você acha que pode fugir de mim? Oi, pessoal! Hoje apresentamos uma história perfeita para seu entretenimento. Sente-se, relaxe e curta cada detalhe. Não esqueça de assistir o vídeo até o final e se inscrever em nosso canal. A história de hoje se chama Entre Gritos e Silêncios e temos certeza que você vai gostar. Vamos começar! A noite estava fria e pesada. A chuva caía incessantemente, como se o céu estivesse chorando pelas coisas que não podiam ser ditas. Dentro da pequena casa de Fernanda, o silêncio era quebrado apenas pelas constantes gotas de água contra as janelas. A sala, apesar de bem cuidada, parecia vazia. Fernanda estava sentada em sua velha poltrona, uma manta sobre os joelhos e os olhos fixos em uma fotografia na estante. A imagem mostrava um momento feliz de anos atrás. Júlia, ainda bebê, em seus braços, e Carlos, o marido que ela perdeu tragicamente, rindo ao seu lado. Era um fragmento de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. O relógio na parede marcava 23h47. Júlia não havia antecedentes para casa. Embora fosse isso comum nos últimos meses, algo naquela noite pareceu diferente. Fernanda sentiu o peso de um pressentimento, algo que apertava seu coração com força. Ela sabia que a relação entre as duas havia se deteriorado com o tempo, mas nunca imaginou que chegariam a um ponto onde não sabiam mais como conversar. Tudo o que parecia errado. E tudo o que Júlia fazia parecia uma tentativa de se afastar ainda mais. Fernanda suspirou e abaixou a cabeça, sentindo o cansaço de uma mãe que entregou a vida inteira para proteger a filha, apenas para vê-la escapar por entre seus dedos. A última discussão entre eles ainda ecoava em sua mente. Naquela manhã, Fernanda havia tentado conversar. Júlia, você não precisa se afastar assim. Eu só quero saber se está tudo bem, dissera com uma voz suave, tentando esconder o desespero. Júlia, no entanto, reagiu com fúria. Mãe, para tentar controlar a minha vida, eu já tenho 18 anos, não sou mais uma criança. Reunidos, jogando a mochila sobre os ombros antes de sair batendo a porta com força. O som daquela porta fechando ainda ressoava na memória de Fernanda como uma tapa, um lembrete de que o abismo entre elas parecia intransponível. Do outro lado da cidade, Júlia estava sentada no chão do pequeno apartamento de André. O espaço era apertado e bagunçado, mas nos primeiros meses de namoro, ela achara aquilo encantador, quase rebelde. Agora, o lugar parecia mais uma prisão. André estava sentado no sofá com uma garrafa de cerveja na mão, os olhos fixos na TV. Ele parecia tranquilo, mas Júlia sabia que aquilo era apenas a calmaria antes da tempestade. Ela podia sentir o ar ao redor dele se tornando mais denso, carregado de algo que ela não conseguia explicar, mas que a fazia tremer. Desde que começou a namorar,
André se mostrou possessivo. No início, Júlia confundiu isso com cuidado. Ele dizia coisas como: "Eu só me preocupo com você", ou "Quero te proteger porque te amo". Mas com o tempo, essas palavras ganharam um tom diferente. As críticas demonstraram a aparecer, os acessos de raiva, os ciúmes que beiravam o irracional. Júlia sentia que estava perdendo o controle da própria vida, mas não sabia como sair daquela situação. Naquela noite, depois de mais uma discussão, ela descobriu que algo estava prestes a explodir. "Você acha que pode continuar me ignorando, Júlia?" André disse, a voz de confiança. Ele se pediu do sofá, andando na direção dela. Júlia recuou instintivamente, como se seu corpo informasse algo que sua mente ainda relutava em admitir. "Eu faço tudo por você." "Tudo? E é assim que você me trata?" Ele gesticulou de forma agressiva e Júlia sentiu um nó se formar em sua garganta. Tentando evitar uma escalada, ela murmurou: "André, eu só estou cansada. Podemos conversar depois?" Mas isso só piorou as coisas. André falou algo incompreensível e atirou uma garrafa de cerveja contra a parede. O vidro estilhaçou, espalhando pedaços pelo chão e pelo tapete. Júlia se encolheu, sentindo as lágrimas queimando seus olhos. Ela sabia que aquilo não era mais apenas uma discussão. Era um alerta. Antes que André pudesse fazer algo pior, Júlia correu para o banheiro e trancou a porta. Encostada na madeira, com o coração disparado, ela sentiu as pernas tremerem. Foi a primeira vez que ela teve medo real de André. Com as mãos trêmulas, Júlia pegou o celular. Ela olhou para a tela por alguns segundos, hesitando. Fazia dias que não falava com Fernanda. As discussões constantes entre eles tinham criado uma distância que parecia impossível de atravessar. Mas naquele momento, Fernanda era a única pessoa que Júlia conseguia imaginar. Reunindo coragem, ela abriu o aplicativo de mensagens e digitou rapidamente: "Mãe, eu preciso de você. Me ajude, por favor." Ela invejou a mensagem e largou o celular no chão, cobrindo o rosto com as mãos. Enquanto isso, na casa de Fernanda, o celular vibrava sobre a mesa, quebrando o silêncio. O que fez Fernanda levantou a cabeça de imediato. Ela olhou para o aparelho com uma sensação estranha, quase como se soubesse o que estava por vir. Quando peguei o celular e leu a mensagem, senti o estômago revirar. Era Júlia, e as palavras na tela eram um soco no peito. Fernanda sentiu o coração acelerar enquanto lia a mensagem repetidas vezes. Júlia estava pedindo ajuda. Algo estava terrivelmente errado. Sem perder tempo, Fernanda pegou sua bolsa, as chaves do carro e uma jaqueta. A chuva ainda caiu com força quando ela saiu de casa, mas isso não a impediu. Seus passos foram rápidos e determinados, como os de uma mãe movida por puro instinto. Ela entrou no carro e ligou o GPS, escrevendo o endereço que Júlia havia enviado. O lugar era desconhecido, mas isso era um pouco importante. Tudo o que ela sabia era que eu precisava chegar até a filha. A cada quilômetro percorrido, os pensamentos de Fernanda ficaram mais sombrios. Ela tentava afastar as possibilidades mais assustadoras, mas elas voltavam com força, como trovões no horizonte. No pequeno apartamento, Júlia estava sentada no chão frio do banheiro, abraçando os joelhos. Do lado de fora, André batia na porta com força. "Júlia, você acha que pode fugir de mim? Abre essa porta agora!" Ele gritava, a voz cheia de raiva e algo ainda mais assustador. Júlia abriu os olhos, rezando para que Fernanda chegasse a tempo. Ela sabia que, apesar de tudo, sua mãe era a única pessoa que jamais abandonaria. A chuva parecia mais forte a cada milha que Fernanda dirigia, enquanto os limpadores do para-brisa lutavam para manter o vidro limpo. A cidade, normalmente cheia de vida, agora parecia um labirinto de ruas vazias, iluminadas apenas pelos faróis e pelo brilho pálido dos postes.
Fernanda segurava o volante com força, os dedos apertados até ficarem brancos. Na tela do GPS, o destino indicado por Júlia se aproximava, mas seu coração dizia que ainda havia um longo caminho de angústia pela frente. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Sua mente foi tomada por cenários que ela não queria imaginar. Júlia sozinha, ferida, ou pior, presa em algo que Fernanda não conseguia compreender. Lembranças de Júlia pequena surgiram em sua mente enquanto dirigia. Uma garotinha de cabelos cacheados e sorriso largo que costumava correr para seus braços quando caía de bicicleta. Fernanda se lembrava de como ela limpava os joelhos ralados da filha enquanto Júlia chorava, pedindo que ela soprasse para a dor ir embora. Mas agora sua filha não era mais aquela garotinha. Júlia tinha 18 anos, uma mulher com sua própria vida, mas Fernanda sabia que, por trás da fachada rebelde, havia uma menina que ainda precisava de sua mãe. E agora, pela primeira vez em anos, Júlia já havia admitido isso. Enquanto o carro avançava pelas ruas escuras, Fernanda notou que o endereço que Júlia enviou-a estava escondido em um bairro que ela não conhecia. Era uma área periférica, marcada por prédios antigos e mal cuidados. Ao estacionar em frente ao prédio indicado, uma sensação de desconforto pode contar dela. As luzes piscavam no corredor externo e as paredes estavam manchadas pela umidade. Ela respirou fundo, tentando se rir. Pegando o celular, ela invejou uma mensagem. "Estou aqui. Em que andar você está?" Mas não houve resposta. Fernanda olhou para a entrada do prédio, hesitando por um momento. Aquele lugar não parecia seguro, mas ela sabia que não poderia deixar o medo impedi-la. No apartamento, Júlia estava encostada na porta do banheiro, tentando abafar o som da própria respiração. Do lado de fora, André continuava a bater, sua raiva crescendo a cada minuto. "Você não pode se esconder de mim, Júlia. Você não tem ninguém além de mim", ele falou enquanto chutava a porta com força. Júlia apertou o celular contra o peito, torcendo para que sua mãe chegasse logo. Cada grito de André parecia encolhê-la mais, fazendo-a duvidar se houvesse tomado a decisão certa ao pedir ajuda. Mas no fundo, ela sabia que não poderia continuar ali. Ela precisa sair. Fernanda subiu os degraus apressadamente, sentindo seu coração bater mais rápido a cada passo. O prédio parecia deserto, com um cheiro forte de mofo e abandono. Quando chegou ao andar indicado, parou em frente à porta entreaberta. Por um momento, tudo ao seu redor ficou em silêncio. Ela sentiu um frio na espinha, uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Empurrando a porta devagar, ela entrou no apartamento. O ambiente estava uma bagunça, móveis virados, uma garrafa quebrada no chão e uma tensão no ar que parecia quase palpável. "Júlia?", Fernanda chamou, sua voz trêmula. André ouviu a voz de Fernanda e virou-se abruptamente. Ele estava na sala com os olhos cheios de raiva e confusão. Por um momento, Fernanda e André se encararam, como se tentassem avaliar um ao outro. Ele parecia surpreso, mas não intimidado. "Quem é você? O que está fazendo aqui?", ele disse, a voz de desconfiança. Fernanda respirou fundo, tentando parecer mais brilhante do que se sentia. "Eu sou a mãe da Júlia e estou aqui para levá-la para casa. Onde ela está?" André riu, um som seco e irônico que fez Fernanda estremecer. Ele cruzou os braços e deu um passo à frente. "Ah, claro! A mãe controladora finalmente apareceu. Sabe, Júlia me contou muito sobre você. Ela disse que você é sufocante, que não a deixa viver a própria vida." Ele parou, inclinando a cabeça de forma ameaçadora. "Ela está comigo agora, e você não pode simplesmente entrar aqui e levá-la embora." Fernanda sentiu uma raiva crescendo dentro dela, mas também um medo de que parecesse congelar seus movimentos. Ela sabia que André era perigoso. Estava estampado em seus olhos, no tom de sua voz, no ambiente ao redor, mas ela não poderia recuar. "André, ouça bem."
Eu não vou embora sem a minha filha. Agora diga onde ela está. Sua voz saiu mais firme do que ela esperava, mas suas mãos estavam trêmulas. No banheiro, Júlia ouviu a voz da mãe e sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Ela não acreditava que Fernanda realmente tivesse vindo. Por um momento, pensei em sair imediatamente, mas o medo de André ainda a mantinha paralisada. Ela sabia que ele não era do tipo que cedia facilmente e temia o que ele poderia fazer. Do lado de fora, o tom da discussão estava ficando mais intenso. Júlia fechou os olhos e tentou encontrar coragem dentro de si mesma. André deu um passo mais perto de Fernanda, seu rosto agora a poucos centímetros dela. Eu já disse que ela está comigo. Se ela quisesse ir embora, ela teria ido. Não acha que ela é adulta o suficiente para fazer as próprias escolhas? Ele sorriu de forma sinistra. Talvez você deva ir embora antes de se meter em algo que não pode controlar. Fernanda sentiu um arrepio, mas não recuou. Seu instinto de mãe era mais forte que o medo. Eu sei que ela tem medo de você, André, e eu sei que você não ama. Amar é proteger, não machuca. Se você realmente se importa com ela, vai deixá-la sair daqui comigo, agora. Fernanda sabia que estava provocando alguém assustador, mas não por outra escolha. Ela ganharia tempo. A tensão na sala atingiu um ápice e Fernanda descobriu que André estava sofrendo uma lesão. De repente, um som veio do corredor. A porta do banheiro se abriu lentamente e Júlia apareceu, os olhos inchados de tanto chorar. Ela olhou para a mãe e, por um momento, parecia uma garotinha perdida novamente. Fernanda deu um passo na direção dela, mas André reagiu rápido, segurando o braço de Júlia com força. Você não vai a lugar nenhum, ele lembrou, puxando-a para trás. Fernanda sabia que aquele momento era decisivo. Ela não poderia deixar André continuar. Sem pensar, avançou, determinado a proteger sua filha, mesmo que isso signifique enfrentar o próprio medo. A tensão na sala era quase insuportável. O som da chuva lá fora parecia ter desaparecido, como se o mundo inteiro tivesse parado para assistir ao embate entre Fernanda e André. Ele segurava o braço de Júlia com força, seus olhos cheios de raiva e frustração. Júlia, pálida e assustada, tentou se soltar, mas não conseguiu. Do outro lado, Fernanda estava parada, o coração acelerado e as mãos trêmulas, mas os olhos fixos no homem que agora se colocava entre ela e sua filha. Era como se todo o medo que ela sentisse até aquele momento fosse consumido por algo muito mais forte. O instinto feroz de proteger Júlia, custe o que custar. Solte minha filha, agora! Fernanda tentou, sua voz mais firme do que ela própria esperava. Seus pés avançaram um passo à frente, diminuindo a distância entre ela e André. André deu um sorriso debochado, mas havia algo de perigoso em sua expressão. Ele não estava habituado a ser desafiado, muito menos por alguém como Fernanda. Você não entende, não é? Ele disse, apertando ainda mais o braço de Júlia, que soltou um pequeno gemido de dor. Ela escolheu estar aqui comigo. Você acha que pode entrar na minha casa e levá-la embora? Não funciona assim. Fernanda sentiu o sangue ferver. Ela sabia que discutir com alguém como André era como tentar queimar uma vela no meio de uma tempestade, inútil e arriscado. Mas recuar não era uma opção. Júlia não está aqui porque quer, ela está aqui porque tem medo de você, e se você achar que pode continuar a controlá-la, é muito enganado. Fernanda deu outro passo à frente, ignorando o olhar ameaçador de André. Agora solte ela. Por um momento, André pareceu hesitar. Seus olhos alternavam entre Fernanda e Júlia, como se estivessem calculando o próximo movimento. Mas em vez de ceder, ele começou a rir. Um riso baixo e amargo que fez o estômago de Fernanda se revirar. Você acha que pode me intimidar? Eu conheço mulheres como você. Controladoras, egoístas. Acho que você sabe o que é melhor para todo mundo.
Ele manteve Júlia para mais perto, quase como se quisesse usá-la como escudo. Mas você não tem poder nenhum aqui. Júlia tentou falar, sua voz quebrada pela emoção. André, por favor, me deixa. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ele não parecia ouvir. Fernanda, no entanto, ouviu, e naquele momento, algo dentro dela mudou. Todas as lembranças de criar Júlia sozinha, todas as noites, sem dormir, todas as descobertas e portas batidas, tudo desapareceu, deixando apenas uma certeza. Ela não iria embora sem sua filha. Sem pensar, Fernanda avançou. Ela agarrou o braço de André, tentando soltá-lo de Júlia. O movimento o pegou de surpresa, e ele soltou um palavrão, recuando alguns passos. Você é louco, ele falou agora visivelmente irritado. Pode me chamar do que quiser, mas você não vai mais machucar minha filha. Fernanda concorda de volta, seu rosto vermelho de raiva. Ela sentia o corpo tremer, mas não tinha medo. Era uma energia que ela não sabia que tinha, algo que vinha de um lugar profundo dentro dela. Julia, aproveitando a distração, conseguiu se soltar do aperto de André e correu para trás de Fernanda. Ela segurou o braço da mãe com força, como se estivesse se agarrando à última coisa que a mantinha de pé. Mãe, vamos embora, por favor. Júlia implorou, a voz baixa, mas cheia de desespero. André, no entanto, não estava pronto para desistir. Ele deu um passo à frente, os olhos ardendo de raiva. Vocês acham que podem simplesmente sair daqui? Ele disse, sua voz mais baixa agora, mas ainda mais ameaçadora. Ninguém me abandonou, entenderam? Ninguém! Fernanda se colocou na frente de Júlia como um escudo humano. Você não vai tocar nela de novo, André. Sua voz era firme, mesmo que suas pernas estivessem trêmulas. E se você der mais um passo, vou chamar a polícia. Por um momento, o silêncio tomou conta do ambiente. O único som era a chuva batendo contra as janelas. André parou, seu olhar cheio de ódio fixo em Fernanda, mas algo em sua expressão mudou. Talvez fosse a verdade nos olhos dela, ou talvez ele soubesse que desta vez não venceria. Lentamente, ele deu um passo para trás, levantando as mãos em um gesto de falsa rendição. Tudo bem, você quer ir? Vão, mas lembre-se de que eu avisei. Ele deu um sorriso sinistro antes de virar as costas e caminhar em direção à cozinha. Fernanda não perdeu tempo. Ela segurou a mão de Júlia e a tranquilidade em direção à porta. Júlia olhou para trás, com lágrimas nos olhos, mas Fernanda não permitiu que ela hesitasse. Vamos, filha, não olhe para trás. Quando chegou ao corredor, Fernanda sentiu o ar pesado, finalmente alivia um pouco. Mas ela sabia que aquilo estava longe de terminar. André era perigoso, e homens como ele não aceitavam derrotas facilmente. Enquanto desciam as escadas correndo, Fernanda apertava a mão de Júlia com força, como se temesse que ela desaparecesse a qualquer momento. Quando finalmente chegou ao carro, Fernanda destrancou as portas e empurrou Júlia para dentro. Ela olhou ao redor, esperando ver André o seguindo, mas ele não apareceu. Ainda assim, ela sabia que a ameaça não havia acontecido. Ao entrar no carro e desligar o motor, Fernanda olhou para Júlia, que estava encolhida no banco do passageiro, enquanto as lágrimas escorriam sem parar. Vai ficar tudo bem, meu amor. Eu prometo. Fernanda disse, sua voz falhando, enquanto as lágrimas também começaram a cair. Enquanto o carro se afastava daquele lugar, Fernanda sabia que não era apenas Júlia quem precisava ser resgatada naquela noite. Eles também se salvarão mutuamente, curando as feridas que foram abertas entre elas ao longo dos anos. Mas, acima de tudo, Fernanda sabia que estava disposta a enfrentar qualquer coisa para proteger sua filha, mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios medos e desafios que ainda estavam por vir. O carro avançava pelas ruas molhadas, enquanto o som da chuva no para-brisa preenchia o silêncio entre Fernanda e Júlia. No banco do passageiro, Júlia estava encolhida.
os olhos fixos na janela, mas não vendo nada além de seu próprio reflexo distorcido pelas gotas de água. Suas mãos ainda tremiam e a respiração era irregular, como se o medo estivesse agarrado ao seu peito e se recusasse a soltá-la. Fernanda, por sua vez, mantinha os olhos fixos na estrada, tentando afastar a adrenalina que ainda pulsava em seu corpo. Mas o silêncio era quase insuportável. Ela sabia que havia tantas palavras não ditas entre elas, tantas mágoas acumuladas, que seria difícil atravessar aquele abismo. Está tudo bem agora, Júlia. Fernanda finalmente cortou o silêncio, a voz ainda trêmula. Ele não vai mais te machucar. Eu prometo. Júlia ficou em silêncio por alguns segundos, mordendo os lábios inferiores, enquanto tentava segurar as lágrimas que insistiam em cair. Finalmente ela murmurou com a voz baixa e acusações de culpa. Você não desviou ter ido lá, mãe. Foi perigoso. Ele poderia ter machucado você. Fernanda sentiu um nó na garganta, mas forçou um sorriso para a filha. Júlia, eu sou sua mãe. Não importa o que aconteça, não importa o quão longe você vá, eu sempre vou te proteger. Sempre. Essas palavras quebraram a resistência de Júlia. Ela começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos, como se quisesse esconder sua vulnerabilidade. Fernanda olhou de relance para a filha e sentiu seu coração apertado. Nos últimos anos, Júlia havia se tornado tão fechada, tão distante, que Fernanda quase havia esquecido como era ver sua filha chorando, permitindo-se ser frágil. Eu estraguei tudo, mãe. Júlia sussurrou entre soluções. Eu deveria ter te ouvido, eu deveria ter... Não, filha. Fernanda interrompeu, sua voz suave, mas firme. Nada disso é sua culpa. Você só queria ser feliz. E não tem nada de errado nisso. O carro estacionou em frente à casa, mas nenhuma das duas se moveu por alguns segundos. Fernanda desligou o motor e virou-se para Júlia, que ainda estava chorando baixinho. Ela colocou a mão sobre o ombro da filha e disse com a voz embargada: Vamos entrar. Aqui é o seu lugar. É o nosso lugar. Dentro da casa, o ambiente parecia tão seguro quanto um abraço. A luz amarelada da sala aquecia o espaço, e o som distante da chuva lá fora parecia uma melodia reconfortante agora. Júlia sentou-se no sofá, ainda tremenda, enquanto Fernanda foi até a cozinha e voltou com uma xícara de chá quente. Ela a entregou à filha, que segurou a caneca como se fosse uma âncora, algo para se agarrar enquanto tentava analisar tudo o que havia acontecido. Júlia começou, mas parou, como se a simples menção de André a paralisasse. Ele não era assim no começo, ele era tão carinhoso. Eu deixei que ele me amasse. Fernanda enviou-se ao lado da filha, colocando uma mão sobre a dela. Essas pessoas sabem como esconder quem realmente são, Júlia. Eles fazem você acreditar que precisa deles, que sem eles você não é nada. Mas isso não é amor, filha. Isso nunca foi amor. Júlia olhou para a mãe, os olhos cheios de lágrimas, mas também de algo novo. Lamenta. Eu não sei o que eu teria feito se você não tivesse ido lá, mãe. Eu estava com tanto medo. Fernanda engoliu em seco, tentando não deixar as lágrimas caírem. Eu também sinto medo, Júlia. Mas o meu amor por você é maior que qualquer medo. Você é minha filha, eu nunca vou desistir de você. Naquele momento, algo entre elas começou a mudar. O muro que havia sido construído ao longo dos anos, tijolo por tijolo, começou a desmoronar. Fernanda viu em Júlia uma garotinha que costumava correr para seus braços quando precisava de conforto. E Júlia viu em Fernanda a mãe que sempre esteve lá, mesmo quando ela tentou afastá-la. Mas enquanto mãe e filha compartilhavam esse momento de reconexão, a ameaça de André ainda pairava sobre elas como uma sombra. Fernanda sabia que ele não era do tipo que desistia facilmente. Homens como ele não aceitaram ser desafiados. E o olhar que ele lançou enquanto eles saíam do apartamento ainda estava gravado em sua mente.
Mais tarde, naquela noite, enquanto Júlia dormia no sofá, exausta pelo trauma e pelo colapso, Fernanda ficou acordada na cozinha, segurando uma xícara de café e olhando para o celular. Ela sabia que precisava tomar uma decisão difícil. Era hora de envolver a polícia. Era a única maneira de garantir que André não voltaria para machucar Júlia ou qualquer outra pessoa. Pegando o telefone, Fernanda digitou o número da delegacia local, mas hesitou antes de apertar o botão para ligar. Parte dela ainda estava assustada, temendo as consequências de desafiar alguém como André. Mas então, ela olhou para a sala, onde Júlia estava enrolada em uma manta, parecendo finalmente em paz. Isso foi tudo o que ela precisou para tomar coragem. Com as mãos ainda trêmulas, Fernanda abriu o botão para fazer a ligação. Quando o atendente atendeu do outro lado, ela respirou fundo e começou a falar. Eu preciso denunciar alguém. Minha filha está em perigo e ele não vai parar até que alguém o impeça. A noite parecia interminável. Na sala de estar, Fernanda observava Júlia dormindo no sofá, o rosto ainda marcado pelo choro. A mãe, sentada em uma cadeira próxima, segurava uma xícara de café, tentando manter os olhos abertos. Embora a aparência de Júlia estivesse em paz naquele momento, Fernanda sabia que o perigo ainda estava à espera. André era imprevisível e homens como ele, relataram, desistiram facilmente. Uma parte dela queria acreditar que ele ficaria longe, mas outra, mais realista, sabia que aquilo estava longe de terminar. De repente, um barulho vindo do lado de fora chamou sua atenção. Era um som abafado, mas distinto, como passos no quintal. Fernanda ficou imóvel, o coração disparando. A casa era cercada por um pequeno muro e aquele não era um lugar onde estranhos passavam com frequência. Ela colocou a xícara de lado e foi até a janela, afastando a cortina apenas o suficiente para olhar. A escuridão lá fora parecia sólida, mas o vento fazia as árvores das árvores balançarem, criando sombras inquietantes. Fernanda tentou se convencer de que era apenas uma paranoia tomando conta dela. Afinal, a noite já havia sido longa e cheia de tensão. Mas quando voltou para a cadeira, outro som a fez parar. Dessa vez, era o portão sendo empurrado. Ela sabia que havia trancado tudo ao voltar para casa, mas o som do metal arranhando no chão era inconfundível. Fernanda sentiu o estômago revirar. Não era sua imaginação. Alguém estava lá fora. Mãe? Júlia murmurou, acordando com o barulho. Sua voz estava fraca, mas com informações de interesse. Ela se sentou no sofá, os olhos arregalados, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Fernanda virou-se rapidamente, tentando parecer mais tranquila do que estava. Está tudo bem, Júlia. Deve ser o vento. Fique aqui. Mas Júlia não era mais uma garotinha que aceitava respostas simples. Ela viu o nervosismo no rosto da mãe e sentiu o mesmo medo de a consumir no apartamento de André. É ele, não é? Ele veio atrás de mim. Ela sussurrou, suas mãos começando a tremer. Fernanda caminhou até a filha, segurando suas mãos com firmeza. Escute, filha. Você está segura. Ele não vai te machucar. Não enquanto eu estiver aqui. Apesar de sua voz ser firme, seu coração estava disparado. O som de algo caindo no quintal fez Júlia se encolher. Fernanda olhou rapidamente para a porta, seus instintos de proteção tomando conta. Vou chamar a polícia, Júlia. Tudo vai ficar bem. Pegando o celular, Fernanda discou rapidamente para a delegacia local. Ela explicou a situação em voz baixa, enquanto Júlia permanecia ao seu lado, segurando o braço da mãe como se isso fosse impedir o mundo de desmoronar. Já estamos a caminho, senhora, disse o atendente do outro lado da linha. Não saia de casa, mas o tempo parecia se arrastar. Cada segundo era uma eternidade. De repente ouvi batidas fortes na porta da frente. Júlia! Fernanda! Sei que está aí. A voz de André soou, abafada, mas cheia de tensão.
Fernanda segurou Júlia com mais força, mas tentou manter a calma. A polícia já está vindo, André, disse, tentando fazer sua voz soar mais confiante do que realmente estava. Do lado de fora, André riu. Ah, claro, a polícia? Eles não vão chegar a tempo. Vocês acham que podem fugir de mim? Fernanda sentiu a raiva crescer dentro dela. Durante anos, ela enfrentou uma vida sozinha, superou perdas e criou sua filha em meio a dificuldades inimagináveis. E agora, esse homem perdeu o que poderia assustá-la e levar sua filha embora? Ela não permitiria. No mais, segurando Júlia, Fernanda recuou lentamente para a cozinha. Ela sabia que precisava ganhar tempo até que a polícia chegasse. Tentando pensar rápido, ela olhou para a porta dos fundos e sussurrou. Júlia, vá para o quarto e tranque a porta. Não saia até eu chamar você. Não, mãe. Eu não vou te deixar sozinha, Júlia protestou, as lágrimas escorrendo. Fernanda colocou as mãos no rosto da filha, olhando-a nos olhos com firmeza. Confie em mim, Júlia. Eu nunca te deixei e não vou deixar agora. Só faça o que estou pedindo, por favor. Relutante, Júlia correu para o quarto, deixando Fernanda sozinha na cozinha. Do lado de fora, André continuava batendo na porta, mas agora parecia mais frustrado. Vocês acham que podem me ignorar? Eu vou arrombar essa porta, Fernanda. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o som de sirenes ao longe cortou o ar. Era como um intervalo súbito para Fernanda, mas também para Júlia, que ouvia tudo do quarto. André parou, claramente hesitando. Ele sabia que tinha um pouco de tempo. Isso não acabou. Conversamos antes de correr para fora do quintal e desaparecer na escuridão. Fernanda suspirou de rompimento, mas suas pernas finalmente cederam e ela se apoiou na pia para não cair. As luzes vermelhas e azuis da viatura refletiam pelas janelas, enquanto 2 policiais batiam na porta momentos depois. Júlia saiu correndo do quarto e abraçou Fernanda com força, ambas chorando, mas aliviadas por estarem seguras, pelo menos por enquanto. Naquela noite, enquanto Fernanda dava seu depoimento à polícia, Júlia apareceu ao seu lado, segurando sua mão. Pela primeira vez em muito tempo, mãe e filha justificadas unidas, não apenas pelo medo, mas por algo mais profundo, o amor incondicional que Fernanda sempre prometeu a Júlia e que finalmente foi reconhecido. A madrugada finalmente chegou. A casa de Fernanda ficou em silêncio, exceto pelo som da chuva que ainda persistia, agora mais leve, como um sussurro. As luzes das viaturas já haviam desaparecido, mas a sensação de tensão permanece. Fernanda e Júlia estavam sentadas no sofá, cobertas por uma manta, com as mãos entrelaçadas como se temessem se soltar. O cansaço físico e emocional era evidente nos rostos de ambos, mas havia algo diferente naquele silêncio. Não era o vazio de antes, o abismo entre mãe e filha. Era um silêncio reconfortante, o tipo que só pode existir entre 2 pessoas que, depois de tanto tempo, finalmente se resgataram de novo. Fernanda olhou para Júlia, que parecia perdida em pensamentos. A filha estava mais vulnerável do que ela nunca havia visto. Mesmo depois de todo o sofrimento daquela noite, havia uma força silenciosa na garota. Fernanda sabia que aquela experiência estava marcada para sempre, mas também sabia que era a chance de começar de novo. Passando a mão pelos cabelos de Júlia, ela finalmente corta o silêncio. Júlia, eu sei que você está com medo, mas nós vamos superar isso juntas. Eu prometo. Júlia respirou fundo, tentando conter as lágrimas que ameaçavam voltar. Ela olhou para a mãe, os olhos cheios de culpa e dor. Mãe, eu sinto muito. Por tudo. Por ter te afastado, por não ter te ouvido. Eu achei que poderia lidar com tudo sozinha, mas... Ela pausou, a voz falhando. Eu estava errado. Fernanda balançou a cabeça e abriu a mão de Júlia com firmeza. Você não precisa pedir desculpas, minha filha.
Tudo o que importa agora é que você está aqui. Você está seguro. As duas ficaram em silêncio por mais alguns segundos, até que Júlia perguntou: "E se ele voltar? E ele tentou me encontrar de novo?" Fernanda respirou fundo, refletindo por um momento antes de responder. "Ele não vai voltar, Júlia. A polícia está ciente agora, e nós vamos seguir em frente juntas. Eu não vou deixar nada de ruim acontecer com você." Júlia concordou, mas ainda havia medo em seu olhar. Fernanda sobreviveu e deixou a filha para um abraço apertado, como fazia quando ela era criança. Pela primeira vez em anos, Júlia não resistiu. Ela se deixou ser abraçada, deixando as lágrimas caírem livremente. Era como se todo o peso que ela carregava fosse aliviado naquele instante. Na manhã seguinte, o sol apareceu pela primeira vez em dias, iluminando a casa com uma luz quente e acolhedora. Júlia acordou cedo e encontrou a mãe na cozinha, preparando o café da manhã. Fernanda era diferente. Não era apenas o cansaço que marcava seu rosto, mas uma determinação de que Júlia não via há muito tempo. "Dormiu bem?" Fernanda disse, tentando esconder a preocupação em sua voz. Júlia concordou, sentando-se à mesa. "Foi a primeira vez em meses que consegui dormir de verdade." Ela sorriu levemente, mas logo ficou sério. "Mãe, eu estava pensando, eu quero ir à delegacia, quero fazer uma denúncia." Fernanda parou por um momento, surpresa. Ela sabia o quanto seria difícil para Júlia reviver o que aconteceu, mas também sabia que era um passo necessário. "Você tem certeza, filha? Não precisa se apressar. Você pode levar o tempo que precisar." "Eu tenho certeza." Júlia respondeu com firmeza, olhando diretamente para a mãe. "Eu não quero viver com medo, e se eu não fizer isso, ele vai continuar machucando outras pessoas." Fernanda sentiu um orgulho profundo ao ouvir aquelas palavras. Ela sabia que sua filha era mais forte do que nunca. Apesar de tudo, Júlia estava disposta a enfrentar seus medos e assumir o controle de sua vida novamente. Na delegacia, Júlia deu seu depoimento com a mãe ao seu lado. Foi um processo longo e emocional, mas Júlia sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Quando terminaram, o delegado garantiu que André seria investigado e que medidas seriam tomadas para examiná-las. Fernanda agradeceu repetidamente, enquanto Júlia manteve a cabeça erguida, mostrando a força que havia encontrada dentro de si. De volta para casa, o clima entre as duas era diferente. Havia um novo tipo de proximidade, algo que elas não sentiam há muito tempo. Enquanto assistiam a um filme juntos no sofá, Júlia finalmente se permitiu relaxar. Ela olhou para a mãe e sincera, algo genuíno e cheio de gratidão. "Obrigada por tudo, mãe. Por nunca desistir de mim." Fernanda segurou a mão da filha e deu de volta, as lágrimas ameaçando cair novamente. "Você é minha filha, Júlia, e nada, absolutamente nada, vai mudar isso." Os dias que seguiram foram de acompanhamento. Fernanda e Júlia começaram a trabalhar na relação delas, um pouco a pouco. As conversas que antes terminaram em discussão, agora eram cheias de compreensão e paciência. Júlia começou a frequentar uma terapia recomendada pela delegacia, enquanto Fernanda encontrou forças em um grupo de apoio para familiares de sobreviventes de relacionamentos abusivos. Juntas elas estavam aprendendo a curar as feridas que o passado havia deixado. Certa noite, enquanto as duas estavam na cozinha preparando o jantar, Júlia perguntou: "Mãe, você acha que um dia tudo isso vai deixar de fazer?" Fernanda parou por um momento, refletindo antes de responder. "Acho que a dor nunca desaparece completamente, filha, mas ela muda. Com o tempo você vai perceber que é mais forte do que imagina. E eu estarei aqui para te ajudar em cada passo do caminho." Júlia convidou, sentindo-se mais segura do que nunca. Pela primeira vez em muito tempo, ela sabia que não estava sozinha. Sua mãe, que ela tantas vezes rejeitou e ignorou, havia se tornado seu maior refúgio.
E juntas, mãe e filha, começaram a escrever um novo capítulo de suas vidas, onde o amor e a força que encontraram uma na outra seria o alicerce para tudo o que estava por vir. A história termina com Fernanda e Júlia jantando juntas. O som da chuva dá lugar ao canto suave dos pássaros. O amor de uma mãe é um refúgio, mesmo quando tudo parece desmoronar. Se você ou alguém que você conhece está em um relacionamento abusivo, procure ajuda. Você não está sozinho.